Prezados alunos, vamos iniciar a nossa segunda unidade da disciplina de Cinesiologia. Com certeza, não talvez, a unidade mais importante que nós temos dentro dessa disciplina, porque trata-se da análise de movimentos. Vou passar alguns slides aqui, vou explicando para vocês, e eu já tenho alguns links gravados da anatomia, em relação à anatomia, claro, dos músculos motores primários que movimentam as principais articulações do corpo. Mas só isso não nos basta, basta entendermos ainda, além disto, quando que esses músculos atuam em determinados momentos, né? E isso é o mais importante para que possamos descrever um movimento de forma adequada, conforme a gente aprendeu na unidade 1. Então vamos adiante aqui, vamos passando os slides para vermos como que vai acontecendo essa análise de movimentos, né? Então, análise de movimentos, segundo Rasch e Burke, na página 393, esses autores foram os primeiros autores a fazer uma eletromiografia de todos os músculos do corpo humano, identificando músculos motores primários, acessórios e secundários, né? E por isso que eu me refiro a eles toda vez que eu trabalho com análise de movimentos. Eles têm uma metodologia para analisar movimento bastante clara e bastante pedagógica na hora de se aplicar essa análise em qualquer ambiente, tanto na escola quanto em ambiente fora da escola. E vamos ver o texto. A análise e avaliação do desempenho humano é o que a gente chama de aspecto primordial da cinesiologia. Cinesiologia, na verdade, é estudo do movimento humano. Então, esse estudo parte né, de uma análise bem criteriosa dos movimentos do corpo humano, que nós vamos ver a seguir. Permite que a gente, quando está estudando, desenvolva e teste novas teorias. O que significa isso? Eu quero criar um movimento novo em relação a desenvolver um grupo muscular de uma maneira diferente. Eu tenho que entender como que esse movimento vai ocorrer para que esse grupo muscular que eu pretendo atingir funcione de maneira efetiva. E também ao profissional, ao prático, selecionar ou desenhar movimentos efetivos em condições ambientais afins, com o objetivo de estabelecer critérios específicos de desempenho. Ou seja, eu posso, através da minha prescrição de exercício, fazer com que alguns exercícios educativos para determinados esportes, por exemplo, auxiliem determinados atletas a melhorar sua performance de movimento. Temos dois tipos de análise. Nós vamos iniciar com esse primeiro análise aqui, que é a dedutiva. A gente vai observar um movimento qualquer do corpo humano. Então, começa com um movimento humano específico ou uma situação de desempenho. Por exemplo, vamos analisar um chute, um ataque no voleibol, algum movimento específico de um esporte. Vamos identificar as características desse movimento. A gente vai ter um passo a passo para isso. E, finalmente, a gente vai avaliar se esse movimento, em relação aos critérios que nós escolhemos para avaliar, responde à seguinte pergunta. Como é exatamente esse movimento? Eu vou descrever exatamente como ele e quais são os efeitos sobre o organismo. Eu não tenho ação sobre o indivíduo. Eu apenas vou observá-lo e vou deduzir o que ele está fazendo. Na análise indutiva é um pouquinho diferente. Eu analiso o indivíduo com desempenho desejado, ou seja, eu vou prescrever um exercício. Exemplo disso clássico são exercícios de correção postural, onde eu vou demonstrar o exercício e vou corrigir o indivíduo até que faça o exercício exatamente como eu quero. Por que na correção postural é tão importante? Por se tratando de um movimento de cinesioterapia, a correção postural não permite que eu faça erros durante essa correção. Ou seja, o meu aluno, o meu cliente, precisa fazer os movimentos que eu propus para que o desempenho dele e a correção postural seja conseguida conseguida com êxito, né, e de forma efetiva. Então eu vou prescrever o exercício mais na indutiva, né? Então ele começa com um desempenho desejado, como por exemplo uma boa postura. Eu vou fazer uma análise postural do indivíduo. E se eu detectar algum problema postural nele, o que eu vou fazer? Eu vou prescrever um exercício corretivo, finalizando com a análise e avaliação dos meios propostos, a fim de conseguir o objetivo para sua eficácia na satisfação dos critérios. Ou seja, eu quero saber se, após uma série de exercícios que eu prescrevi, esse indivíduo houve ou não uma melhora na sua postura. E essa análise responde às seguintes perguntas. Como podem ser realizados os objetivos específicos? Ou seja, como é que esses movimentos realmente ocorrem? E o que é possível que eu possa fazer para esse paciente, para esse aluno,
né, dentro das suas limitações quando forem muito exigidas. Formas para uma análise cinesiológica. Os estudos nos dizem que não existe uma forma única para se analisar um movimento analítico, né? Mas muitos pesquisadores utilizam uma forma muito mais avançada e detalhada do que a proposta que nós vamos apresentar. Vou explicar isso por quê. Essa análise, procuramos então sintetizar os componentes básicos para o entendimento do movimento, fazendo então, primeiramente, como eu falei, de forma dedutiva. Nós só vamos descrever o que a gente está olhando, nós não vamos interagir. E é de fácil aprendizagem, já que não dispomos de equipamentos de alta tecnologia e também dessa maneira a gente aproxima o profissional à realidade que ele vai enfrentar futuramente no exercício da profissão. De modo claro, né? Uma análise simples, então, que para se fazer precisamos de algum conhecimento da forma da anatomia e da fisiologia para conseguirmos fazer essa análise. Por isso que no início da nossa unidade, a nossa disciplina, eu dei algumas noções de anatomia e falei um pouquinho sobre as contrações musculares, que é a parte da fisiologia que nós vamos abordar aqui. Outra coisa também, como essa disciplina é uma disciplina que não é uma disciplina presencial, é uma disciplina à distância, é quase que impossível termos exemplos práticos aqui. Nós vamos ver só vídeos e tentarmos analisar. Isso prejudica bastante, muito, a questão da cinesiologia, ela não ser presencial. Mas é o que temos para o momento, vamos tentar fazer o melhor dentro dessa realidade. E por que eu falei que vamos analisar de uma forma simples para aproximar vocês da realidade? Porque quando vocês estão na academia, exceto a grande academia que tem uma tecnologia bastante avançada, e muito menos na escola, né, que não temos nenhuma tecnologia, esse tipo de análise permite ser feito em qualquer lugar onde estivermos. Componentes básicos, então, para se analisar um movimento. E esses 8 componentes que vão aparecer aqui são os componentes que a gente vai ver um a um durante todo o processo de aprendizagem de análise de movimentos. O primeiro componente é uma fase. O que é uma fase? Vamos lá. Nós temos aqui um indivíduo fazendo exercício de flexão de cotovelo, por exemplo, que a gente chama de rosca para bíceps. Nós temos 2 fases. Uma em que o peso sobe, quando ele flexiona o cotovelo, e outra que o peso desce, quando ele estende o cotovelo, certo? Então, nós temos a fase de subida e a fase de descida. Quem define o nome da fase são vocês na hora de analisar. Vocês poderiam dizer aqui a fase 1 ou fase 2, como, por exemplo, a 1 se é a subida, a 2 de descida, como a fase concêntrica e excêntrica. Bem, o nome da fase, quem define é o analisador. No caso de uma abdução do ombro, pode usar a fase onde o ombro afasta e o ombro aproxima, por exemplo, do corpo humano, ok? No exercício de ombro. Depois da fase, nós vamos ver que o movimento ele ocupa etapas de execução que acontece durante todo o seu processo. O movimento de qualquer natureza, então, ele pode ter várias fases. Por exemplo, como eu falei, a subida e descida no exemplo anterior, pode ser ida e volta, vocês denominaram isso, né? No movimento, por exemplo, numa passada para frente e para trás. Para frente e para trás é outra maneira de se identificar as fases. Ou exercícios em fase única. Exemplo clássico, eu vou analisar um indivíduo na hora em que ele fizer o jumping no basquete. Eu vou analisar simplesmente o momento em que a bola parte da mão dele em direção à cesta de basquete. E aí eu vou analisar só aquilo, em uma fase única. Claro que eu vou ter que definir articulação por articulação durante esse movimento, porque ele envolve várias articulações, né? E ali, como eu falei, quem define as fases de um movimento é o analisador. E essa deve servir para simplificar a análise de vocês. Não inventem nomes muito complexos para a fase, porque só complica para vocês depois na hora de fazer o restante do trabalho. Depois da fase, nós vamos ver qual articulação estamos analisando. Como eu falei, digamos que fosse o jump no basquete. Eu movimento o ombro, o cotovelo e o punho no membro superior para fazer esse movimento. E eu não posso analisar o ombro, o cotovelo e o punho juntamente. Digamos que eu vou analisar só o ombro. Então a articulação analisada vai ser só o ombro, eu vou esquecer as outras. Depois eu analiso o cotovelo e por último analisaria o punho. É claro que poderia analisar todo o corpo humano em relação ao agachamento, quadril, joelho e tornozelo e os movimentos também que a coluna vertebral executa. Então aqui nós temos o mesmo exemplo. Nós temos aqui
a fase da articulação analisada e, no caso, a gente vai definir ali como o cotovelo. Durante a articulação analisada, eu falei isso agora há pouco, não devemos iniciar uma análise sem definir qual o segmento da articulação que a gente observa. É necessário a gente definir qual articulação estamos analisando, independente dos movimentos das outras. Exemplo, se a gente vai analisar punho, cotovelo ou ombro. Outra coisa importante, todo movimento, independente da posição onde o indivíduo se encontra, ele pode estar deitado em decúbito ventral, em decúbito dorsal, em decúbito lateral, ele pode estar até de ponta cabeça. Isso não importa. Todo movimento vocês têm que imaginar que ele parte da posição anatômica. Isso é fundamental. A posição anatômica todo mundo conhece e todo movimento é parte daquela posição, ok? Mesmo que o indivíduo não esteja naquela posição. Outro componente básico, agora nós vamos ver qual é a ação que essa articulação que eu estou observando está executando na fase pela qual eu denominei. Então, nós temos ali a fase de subida, analisando o cotovelo no movimento de flexão. Subida, cotovelo, flexão. A ação, então, articular observada, definida, então, pelo movimento articular que essa articulação faz. E esse movimento, ele é um movimento cinesiológico. Lembrando aí, como eu falei, deve partir sempre da posição anatômica. E os movimentos que a gente tem em determinadas articulações, você já conhece, flexão, extensão, abdução, adução e todos os movimentos, rotação interna, externa, etc. Outro componente, talvez o mais importante, e esse aqui que a maioria das pessoas se perdem, porque elas não conseguem identificar essa força e acabam definindo, a partir daí, os grupos musculares errados, que é a tendência articular devido às forças externas. Vamos lá na nossa imagem. Quando o indivíduo faz uma flexão do cotovelo aqui, a tendência desse cotovelo, quando está flexionado, em função da força da gravidade do peso, é ele estender. Ele fez uma força contra a ação da gravidade e também tem um peso todo que aumenta essa força da gravidade. Então a tendência daqui, quando ele começar a flexionar o cotovelo, é algum movimento oposto nesse caso, é uma extensão do cotovelo. Ele está flexionando, combatendo essa tendência. E o que ela é tão importante? Porque é a ação articular que a articulação que eu estou analisando vai realizar por influência de forças externas, que pode ser a gravidade, como eu falei, a sobrecarga, o peso do segmento corporal, etc. E quando elas vencem essa força muscular, ou quando o grupo muscular que vocês estão trabalhando relaxa e deixa que a força externa vença o músculo. A tendência, então, é definida por ações articulares também, assim como a ação articular. Flexão, extensão, adução, rotação, etc. É um dos principais elementos da análise, como eu falei para vocês. No caso aqui nessa imagem que vocês têm bem abaixo, a menina está fazendo uma flexão de joelho com a tendência de flexão. Ok? Então nós vamos analisar a partir daí qual é o grupo muscular que está sendo ativado, que ela está flexionando o joelho, mas ela não está usando a força dos flexores, por incrível que pareça. E isso é uma coisa que vocês têm que entender. O movimento articular não tem nada a ver com o grupo muscular ativo. Eu posso estender o meu cotovelo e o músculo ativo ser o tríceps ou o bíceps. Vai depender do quê? Da ação externa. Como eu falei no exemplo agora, se eu estou fazendo uma flexão do cotovelo com tendência de extensão, quando eu deixar o meu cotovelo estender, eu vou usar o mesmo grupo muscular, apenas diminuindo a sua força. Lembrem dos conceitos de contração que nós vamos falar daqui um pouco, concêntrica e excêntrica. Tá? O próximo elemento, aí sim, definida a tendência, eu consigo identificar qual é o grupo muscular ativo no exercício que eu estou analisando. Então aqui eu tenho a flexão do cotovelo, na fase de subida com tendência de extensão, e o grupo muscular ativo na fase de subida são os flexores do cotovelo. Quando eu defino o grupo muscular ativo, eu consigo depois definir os músculos que estão trabalhando nesse grupo. Então o grupo é o que atua no exercício e na articulação analisada, definido pela sua função ainda, não falei em nome de músculo. Se é o grupo dos flexores, dos abdutores, supinadores, etc. Nesse item, grupo muscular ativo, que é o quinto item, a gente não menciona nenhum nome de músculo ainda. Agora, no item próximo, item que a gente for fazer, ali está o grupo muscular ativo
direcionado pela seta, no próximo grupo sim. Músculos motores primários. E aí nós vamos denominar quais os músculos que atuam durante o exercício, voltando ainda para aquele exercício de flexão de cotovelo, que é o mais simples. Uma coisa importante que eu vou postar para vocês lá nos materiais complementares do espaço de aprendizagem virtual, será uma tabela com grupos motores primários e suas funções, que daí vocês não precisam decorar esses músculos, vocês vão identificando o grupo muscular, vai lá na tabela e copia os músculos que estão lá. Pois eu ensino como usar a tabela. Então, músculos motores primários são aqueles que aparecem na seta ali. No caso de uma flexão de cotovelo, nós temos os músculos bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial como motores primários, né? Então, são os músculos que pertencem ao grupo muscular ativo, que são definidos no item 5º, né? Que a gente já viu. E aqui a gente vai descrever o nome anatômico desse músculo, se é o bíceps femoral, se é o tríceps braquial, etc. Nesse item, nós vamos apenas descrever os músculos primários da tabela, que é definido segundo Ratchburg, que, como eu falei no início, foi o único autor até hoje que conseguiu fazer uma eletromiografia de todos os grupos musculares que a gente tem. Após eu ver o grupo muscular ativo, descrevê-los, eu vou identificar que tipo de contração esses músculos estão fazendo. Então, de novo, nós temos ali a flexão do cotovelo, na fase de subida, a articulação é o cotovelo, a ação articular observada é uma flexão, a tendência é uma extensão, o grupo muscular ativo, que é os flexores, os músculos primários, bíceps braquial, braquial e bráquio radial. E o que acontece? A força da potência desses músculos é maior que a força da potência, ou do torque, né, da resistência, que seria o peso e a ação da gravidade, mais o peso do antebraço. Nesse caso, se ele venceu a força, o tipo de contração seria dinâmica concêntrica, né? Nós temos aí um movimento positivo. Na volta, nós teremos na outra fase, uma contração dinâmica excêntrica. O tipo de contração muscular, então, que a gente estudou durante a execução das fases analisadas, podem ser dinâmica concêntrica, dinâmica excêntrica, ou um exercício onde a pessoa faz uma força e mantém a carga estática, que a gente chama de contração estática isométrica. No caso, no exemplo abaixo, se a menina estivesse parada naquela posição, ela estaria fazendo uma contração estática isométrica dos flexores da coluna vertebral. E o último item, também não menos importante, chama-se grupo muscular distendido. Talvez seja o mais difícil de se identificar, mas ele aqui tem umas dicas importantes para a gente entender o que é esse grupo muscular distendido. Vamos lá. Primeira coisa, é o grupo muscular, ou seja, ele tem nome, flexor, extensor, abdutor, etc., que executam, olhe bem, o movimento antagônico ao primário, ou seja, é o músculo antagonista ao que a gente está analisando. Se eu utilizei os flexores num exercício e houver algum grupo muscular distendido, obrigatoriamente tem que ser os extensores dessa mesma articulação. Se eu utilizei os abdutores do quadril para fazer um exercício, por exemplo, obrigatoriamente, se houver grupo muscular distendido, a gente vai ver por que se houver, seriam os adutores do quadril antagônicos aos abdutores. Precisa, então, estar sendo alongado. Essa é a segunda característica. A primeira é antagônico. Segundo, ele tem que estar alongando, ou seja, a distância entre a sua origem e a sua inserção está aumentando. E também ele não pode estar em contração sinérgica, que é a parte mais difícil de a gente entender. Exemplo, nós temos grupos musculares, por exemplo, o reto femoral é um músculo que flexiona o quadril e estende o joelho. Ele atravessa duas articulações. Às vezes ele não está contraído quando está se analisando o quadril, porém ele está contraindo lá na articulação do joelho em função de um exercício multiarticular. Então ele não pode estar sendo distendido porque há uma contração nesse grupo muscular em outra articulação, ou seja, de maneira sinérgica. Geralmente, então, é esse grupo que a gente vê, na maioria dos casos, que sofre o que a gente chama de lesões por estiramento ou a famosa distensão muscular. Eu trouxe aqui depois uma imagem para vocês. Lembrando, é antagonista, tem que estar alongando e não está em contração sinérgica. E isso tem que estar acontecendo tudo ao mesmo tempo.
Nós temos aqui, então, uma flexão do cotovelo, né? Vamos todas as fases de subida, flexão do cotovelo, ação articular observada, né? A flexão, grupo muscular ativo, os flexores, músculos motores primários, bíceps braquial, bráquio radial, com tendência de extensão. Tipo de contração é uma contração dinâmica concêntrica. E o que acontece? O músculo tríceps braquial, que está lá atrás do meu cotovelo, quando eu faço uma flexão, ele aumentou de tamanho. Ele alongou. Ele não está contraindo porque o meu antebraço, meu braço está totalmente apoiado num equipamento, ou seja, não há ação nenhuma do grupo extensor. Então ele está sendo distendido na fase de subida. Quando descer, nós vamos ver que não vai acontecer isso. Por quê? Porque ele vai estar diminuindo de tamanho com a extensão do cotovelo. Ali está, no caso, o cotovelo fazendo a flexão, como eu falei para vocês, na fase de subida. Para facilitar a análise, a gente vai utilizar uma tabela agora no início, mas na avaliação eu vou desmembrar cada item em pequenas questões, ok? É só para a gente entender de uma maneira dinâmica como é que se analisa um exercício. Se vocês conseguirem entender essa tabela que eu vou mostrar agora, vocês não terão dificuldade nenhuma para analisar nenhum exercício. O exercício foi rosca bíceps, analisamos agora há pouco. Então aqui estão todos os itens da análise aqui em cima. Ó. Fase, primeiro, subida. Eu analiso uma fase de cada vez. Depois eu analisei o cotovelo, a articulação analisada, ok? A ação foi uma flexão. A tendência, como eu vi, em função do peso, da sobrecarga e da ação da gravidade, é uma extensão. O grupo muscular ativo que venceu a tendência é os flexores, que são esses músculos primários aqui, bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. Como a força muscular, ou seja, o torque da potência foi maior que o torque da resistência, nós temos uma contração dinâmica concêntrica. O grupo muscular distendido, no caso o tríceps, é o único músculo extensor do cotovelo, aumentou de tamanho na flexão. Então, o grupo muscular distendido foi os extensores. Na descida, o que o cotovelo faz? Ele estende, né? E a tendência é a mesma, ele estende, mas eu freio esse movimento de extensão. Eu não deixo uma extensão, por exemplo, o meu antebraço descer com muita velocidade, né? Eu regulo essa velocidade. E eu regulo com o quê? Com a força dos mesmos músculos, dos flexores, que diminuem seu torque de potência, o torque de resistência do peso e da ação da gravidade se torna maior, e eu começo a descer. Mas o grupo muscular ativo sendo o mesmo, obviamente os músculos primários serão os mesmos também. Eu tenho os mesmos músculos na fase de descida, e observe que o movimento é de extensão do cotovelo. Como eu falei para vocês, o grupo muscular ativo, não tem muito a ver com a ação articular observada. O que interessa é a tendência. Então, eu tenho um movimento de extensão, mas os músculos são os flexores atuando. Porque a contração é excêntrica. Esses músculos não têm força suficiente agora, ou diminuíram a sua força, para que a ação da gravidade da tendência atuasse. Como o músculo posterior, o tríceps agora, está diminuindo de tamanho, ou seja, a sua origem se aproxima da extensão, da inserção, ele não está mais alongando, que é um dos critérios para ser distendido, eu não tenho nenhum grupo muscular distendido. Em relação ao grupo muscular estendido, eu falei que ia dar um exemplo para vocês. Um indivíduo, quando faz um chute numa bola de futebol e eleva muito a perna, a coxa, né? No caso, ele leva todo o membro inferior para chutar a bola. O que acontece? Os músculos anteriores do quadril, os flexores do quadril, o reto anterior, o pectíneo, o grácil, são músculos que flexionam o cotovelo, vão fazer uma contração dinâmica concêntrica, com muita força, com muita potência. Os posteriores da minha coxa, como por exemplo o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo, vão aumentar de tamanho de uma maneira muito rápida, ou seja, eles vão ser distendidos. Por isso que quando o indivíduo faz um chute e eleva muito a perna, sente atrás da coxa uma certa fisgada. Eu vou usar esse termo, que não é um termo técnico, mas é isso que ele sente, é que ele sofreu o quê? Uma distensão do grupo antagônico ao motor primário, que foi o que fez o chute na bola. Como eu falei também, eu gravei alguns links para vocês, alguns vídeos de cinésio, né? Já vou passar para vocês esses links. O que eu fiz aqui?
Eu gravei toda a cinesiologia da coluna vertebral, da cintura escapular, do ombro, cotovelo, punho, radionar, quadril, joelho e tornozelo. Eu fiz pequenos vídeos onde eu peguei um elástico, utilizei um esqueleto no laboratório de fisiologia e simulei o movimento para vocês entenderem origem, inserção e função muscular, que é o que vai aparecer na tabela de músculos motores primários que eu estarei postando para vocês lá no material complementar do AFA. Ok, pessoal? Isso encerra praticamente a nossa unidade 2 em termos de conteúdo. Nós vamos passar para agora só com exercícios de análise de movimento que estarei enviando para vocês. Eu envio um exercício e depois eu vou enviar a resolução desse exercício para vocês compararem com o que vocês fizeram, certo? Como eu falei, uma disciplina digital é muito difícil se fazer uma análise de movimento dessa maneira, mas é o que temos e é o que vamos fazer, ok? Até a próxima aula.